Prazer estar aqui então hoje nesse podcast aí com a Positiva. Um abraço aí já a todos os internautas, a todos os ouvintes, né? Todo mundo que está ouvindo, está assistindo a gente aí de onde estiver. Bom, a gente vai bater um papo aqui hoje. Eu sou o Silas, da Uninter aqui de São Gotardo. Ele é o Samuel, né? Tá lá com a gente também. Vamos contar um pouquinho para vocês então da história, de onde que surgiu essa história de trazer uma faculdade à distância aqui então para São Gotardo. E essa história é bem longa, né? Bem longa assim, já tem um bom tempo. A história não pode ser longa, né? Mas já tem um bom tempo que a gente tem isso. Isso surgiu então em 2011, 2012, por aí. Que foi quando eu comecei, né, no EAD. Foi quando eu fiz aí o meu primeiro curso no EAD. Até na época não tinha aqui. Era algo que em 2012, 2013 isso era bem pouco na região inteira, não tinha muitos polos, isso era algo mais complexo na época até de ser aberto, né? Então o Samuel também sabe disso. Então eu comecei fazendo esse meu primeiro curso no EAD e depois aí que eu fiz esse curso, conheci o que era e vi o que era o EAD. Eu já fui aluno, tinha sido aluno do presencial também. Então o dia que eu conheci o EAD, eu sei, é isso aí que eu quero. Eu quero então levar isso aí para São Gotardo, custe o que custar. Só que na época, digamos assim, os desafios hoje, eles existem, mas na época os desafios eram diferentes, né? Quase, nossa, não dava. Porque as regras do MEC eram diferentes, né? Então tinha um risco da gente abrir esse polo da Uninter aqui, esse polo dessa faculdade aqui na cidade de São Gotardo, e ter que ficar com ele, por exemplo, 1 ano aguardando liberação, né, do MEC. E era coisa, imagina só, você montar uma empresa pagando tudo, já com todos os custos, né, que ela teria, né, que ela tem, e esperar 1 ano para abrir era algo praticamente impossível. Isso aí não dava. Exatamente. Tinha que ter um caixa altíssimo para conseguir manter isso aí, né, porque se demorar isso tudo. O risco do nosso negócio, né? Boa tarde, e pessoal que vai estar ouvindo a gente aí no podcast, eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Eu até vou começar um pouquinho do que nossa sociedade, né? Eu e o Silas, nós nos conhecemos desde segunda série, né, amigão? 6, 7 anos de idade. Já tinha um tempinho já que eu conheci. Né? E a gente veio e começamos a trabalhar junto em 2008 ainda, em 2008. Em outra empresa? Em outra empresa. E depois, nossa amizade, a gente não tinha tanto vínculo quanto hoje a gente tem na escola, mas depois a gente veio crescendo esse vínculo, né? E com isso trouxe mais afinidade até nos negócios mesmo. A gente tentou primeiramente abrir, né? Até foi com outra empresa, né? A gente... foi outra faculdade que, graças a Deus, hoje graças não a Deus certo. No dia não deu certo. Hoje a gente vê, assim, uma coisa que a gente procurou muito na Uninter, né? Em fazer essa parceria com a Uninter foi, no início, né? A atenção que eles deram para nós em cada detalhe, né? Sim, o que rolou, que a gente abriu um outro polo de outra faculdade, as duas são a mesma qualidade de ensino que a gente fala, né? Então a mesma qualidade de ensino, a mesma qualidade de sistema e tudo mais. A dificuldade grande que a gente teve no início, que quase que a gente não consegue tirar isso aí do papel, foi cômodo, né? Espaço para abrir, porque o espaço que a gente precisa para a faculdade é um espaço muito específico, né? E é diferente dos demais locais aí que a gente vê para comércio. Então, a principal dificuldade foi isso, né? E esse outro polo, essa outra faculdade que a gente estava pensando em abrir, nossas ideias não estavam batendo, e a Uninter aí entrou aí para somar e já fechar rapidamente. Então, foi coisa de dias a gente já entrou em contato com a Uninter e já explicou o caso todo. Então, como eu já tinha isso aí, a gente já estava com mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu estava aí falando em abrir faculdade, falando em abrir, só que a regra era muito difícil. Então, depois que caiu na Uninter, a gente já sabia de tudo do negócio, só, o caso tá esse. Então, foi questão de semanas, a gente já estava com a faculdade aberta e já rodando. Foi mesmo. E os desafios, né? Ô, amigão, que tanto de desafio que a gente passou, né? Abrir o polo, começar a captar aluno, a gente ia... Do zero, né? Do zero. Mas o zero não foi zero, na verdade, que a gente descobriu depois, né? A gente entrar com uma marca forte é bom por conta disso. A gente abriu o polo, pensar, ixa, não tem nenhum aluno nessa faculdade, né? Então foi muito surpresa, porque assim que a gente abriu, a gente já recebeu alunos, que eram alunos Uninter, mas que faziam em outros polos próximos, não lembro nem de onde que eles eram, mas iam longe. Eu lembro, parece que tinha em Bom Despacho que eles tinham que ir, né? 160 quilômetros daqui.
Então, logo que a gente abriu, já começou a chegar alunos. Eu já sou aluno Uninter, eu faço lá no polo tal, faço no polo tal, todo mundo longe, né? Então, a gente já foi muito bom nesse ponto. A gente, opa, o negócio é bom mesmo. Então, já tem até aluno que a gente nem sabia. Não começamos do zero, vamos brincar disso. Fizemos a nossa primeira matrícula, mas do zero não começamos, não. né? E foi muito desafio, né? Foi visitar a empresa, foi visitar a escola. Todo lugar que a gente chegava, a gente tinha uma boa aceitação, até mesmo pela marca. Alguns não conheciam o Uninter, mas logo viram que era algo de uma qualidade diferenciada no mercado, né? A gente começou aqui como a faculdade mais cara que tinha, do EAD. E mesmo assim a gente conseguiu fidelizar a marca dela, mesmo com preço diferente das concorrentes. Mas sempre frisando, né, a questão da qualidade no ensino que a gente sempre teve. A gente começou em 2017, finalzinho de 2017, o nosso projeto para iniciar. E abrimos as portas em 15 de janeiro de 2018. 5 anos agora já, né? Começamos 5 anos e 5 anos de parceria também com a Rádio Positiva aí que tá aqui hoje conosco. Tá todo mundo junto aí, já tem muito tempo, né? Essa parceria aí, ela sempre vem para somar, né? Esses 5 anos já demonstra aí que a gente é uma marca consolidada na cidade de São Gotardo, né? Hoje a gente tem inúmeros alunos já formados e muitos alunos ainda estudando. Então, é uma marca 100%, hoje eu faço, a Uninter hoje é uma marca 100% consolidada já em São Gotardo, né? Então, hoje a gente já tem toda essa trajetória, todo esse caminho percorrido aí durante todos esses 5 anos, que hoje estamos bem, né? Estamos aí bem sólidos aí na cidade de São Gotardo, sempre atendendo bem aí alunos, né? Toda a comunidade. E não só, a gente até lembrar bem, né? Não só em São Gotardo, né? A gente tem, hoje, a gente para pensar que a gente tem alunos em toda a região aqui. A gente tem aluno em Bambuí, a gente tem aluno em Tios, tem aluno em Arapuá, tem aluno em Ibiá, tem aluno em Rio Paranaíba, em São Gotardo, em Santa Rosa, em Campos Altos. Então, o atendimento, onde que a marca está indo, ela está indo longe, está alcançando a nossa região. Nós temos aluno em Carmo, em Arapuá também, e uma quantidade muito grande de alunos aqui, né, em São Gotardo. E também, né, Miguel, a gente lembrar que a gente passou por grandes coisas, a pandemia veio, a gente teve uma ideia completamente diferente do que ia acontecer, a gente ficou aflito com o que ia passar nessa pandemia, mas passamos bem, crescemos com ela. E vemos também hoje o quanto que houve mudanças no ensino devido à pandemia. Agora a gente sempre visita as escolas, sempre visita as empresas. O jeito de trabalhar mudou. Acabou. Tem o pós-pandemia e o antes da pandemia. Mudou muita coisa, né? Até o próprio conceito das pessoas. O ensino à distância, eu sempre digo, né? Porque eu fui aluno de escola no ensino presencial, fiz a minha primeira graduação no presencial, depois eu já fiz a segunda e a terceira, eu já fiz no EAD, e foi de onde eu quis trazer o EAD para São Gotardo. A gente vê, eu já tinha visto isso há 10 anos atrás, 11 anos aí atrás, mas hoje o pessoal já viu, já entendeu, né? Porque o EAD é algo que você pode, a aula, o professor está ali e te falando a mesma informação. A vantagem do EAD é que você volta e assiste aquilo ali 10 vezes se for preciso. Então você tem essa possibilidade, é muito bacana, né? Principalmente às vezes o professor está explicando algum assunto que você não tem muita facilidade para conseguir aprender. Volta e assiste mais 10 vezes aí, que uma hora você vai entrar, né? Então, uma hora você vai conseguir aprender aquilo ali. É uma facilidade que a gente só consegue ter isso aí no EAD. E o EAD, depois da pandemia, então nem se fala, né? A pandemia foi complexa, é uma preocupação que a gente tinha, porque a gente via muito o EAD sendo mal feito, né? Entrou pandemia e as escolas ficaram todo mundo aí desorientados, né? E aí, então, a gente preocupou com isso. Ixi, a galera agora vai ter uma falsa percepção do que é o EAD, né? Só que a gente já tem um EAD consolidado há muitos anos, então a gente sabe fazer o EAD, né? Então isso foi uma preocupação que a gente teve, mas acredito que não tenha sido aí, não tenha acontecido tanto isso, a pessoa conseguiu identificar que aquilo ali não era um EAD profissional, que era o que as escolas estavam fazendo, né? Então, foi tranquilo, mas foi uma preocupação que a gente teve, porque o EAD feito de modo correto, feito de modo Uninter, né, vamos falar assim,
É completamente profissional e é completamente diferente aí do que a gente viu muito aí EAD rolando durante a pandemia. Então eu tive contato com muita gente que tinha, né? Tinha filhos que fazia EAD, tinha amigos que faziam faculdades em outros lugares e teve que passar para o EAD ali na pressa, né? E eu vi que, gente, isso aí não tem nada a ver com EAD. Então, tanto as pessoas que eu até tinha contato assim, que eu conversava mais, eu falei assim, não, o EAD não tem nada a ver com isso aí que vocês estão fazendo, não. Isso aí é sei lá, o que é isso? Isso é um quebra-galho. Parecido com o que a gente tem hoje, né? A gente até tem hoje uma graduação ao vivo, uma graduação EAD ao vivo, só que a gente sabe o que está fazendo, né? Então, a Uninter sabe o que faz, né? Já com a experiência, todo o know-how aí da parte do EAD normal, a gente tem esse EAD ao vivo, que são as aulas ao vivo, e você assiste as aulas naquele horário, todos os dias. Se eu não estou enganado, acho que na sexta-feira não tem aula, né? Que é o dia que ninguém quer ir para a escola, né? Não, você não precisa ir, não precisa matar aula na sexta para o boteco, não. Então, um EAD, né, estilo pandemia, só que com muito mais qualidade, bem feito, né? Porque aí a gente já tem todo o know-how na Uninter nessa parte de produção de conteúdo aí à distância. E foi uma coisa que o pessoal aderiu bastante. E aqui em São Gotardo a gente já tem alunos nessa modalidade, né? Do ao vivo. Presencial. O presencial, o EAD presencial ao vivo aí, que você assiste de onde quiser também. Mas foi uma preocupação que a gente teve durante a pandemia. Exatamente. Não, e a gente viu assim, dentro da pandemia, né? Os números das nossas matrículas crescerem. A gente sem poder fazer muita coisa, né, amigão? A gente sem poder fazer muita coisa, porque não podia sair. Mas as pessoas ainda estavam preocupadas com garantir uma qualidade de ensino. Então, a gente não perdeu matrícula por conta da pandemia. A gente manteve os nossos números que a gente precisava manter. Então, a gente viu isso, houve um crescimento. E depois da pandemia, principalmente no ano 2022, que houve a abertura novamente de tudo, a gente viu quanto que foi importante para a Uninter, principalmente a Uninter São Gotardo, o tanto que a gente teve crescimento, né? Tanto que a gente ficou, em várias vezes na nossa campanha que a gente tem a nível Brasil, a gente ficou em primeiro e segundo lugares. Sim, A pandemia foi complexa, né? A gente estava todo mundo morrendo de medo e na pandemia a gente não caiu, a gente cresceu, mas não cresceu o quanto era esperado, até era uma fase complicada, né? Principalmente aí na parte inicial da pandemia, a coisa era complexa de fazer qualquer coisa. Então a gente ainda, mesmo com pandemia, a gente conseguiu um certo crescimento, não cresceu tanto quanto esperado, quanto desejado, porque, óbvio, a pandemia deu de atrapalhar todo mundo, né? Muito, muito raro alguém que não tenha sentido. Então, cresceu, mas não cresceu tanto, mas não caiu, né? Então a gente vê aí muitas empresas que chegou de cair, mas o nosso não caiu, pelo menos isso, né? Então já foi algo muito bom. A gente viu uma transformação também dentro da Uninter, a questão de cursos, novos cursos, né? Ela abriu ali um leque grande de novos cursos, sempre voltado para os cursos que têm uma adesão dentro do mercado, né? Que é o que o mercado procura, o que os alunos estão procurando para tentar chegar no mercado de trabalho, para chegar no mercado de trabalho. Além de várias ferramentas ali dentro do próprio site da Uninter, a plataforma da Uninter, o Ava, que a gente conhece, veio como uma nova experiência no mercado EAD, né? A gente viu essa transformação até, vamos dizer, alguns cursos que a gente pensava que não saía, a Uninter tirou ele de linha, tirou ele da grade e colocou outros cursos novos que são muito mais adequados no momento que a gente está vivendo agora. E isso também faz com que a Uninter sempre cresça, sempre esteja à frente do mercado, né? Nesses 5 anos, a gente passou praticamente 2 anos de pandemia, né? 1 ano praticamente fechado, quase tudo fechado. Cresceu, agora chegando aí no nosso 5º ano já também, com vários desafios pela frente e vários desafios que nós passamos. Estamos agora nos adaptando novamente, né, amigão? A gente voltou a visita nas escolas, voltou a visita nas empresas. E o Marcelo agora passou a nos ver novamente na rádio. Nem rádio não podia fazer, né? Não, nem rádio podia fazer. Então a gente viu um novo mercado e tentar achar uma oportunidade no meio desse novo mercado. E agora a gente está vendo a normalização. Nunca mais vai ser como era antes, mas a gente está vendo que é algo que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente. E a gente tem trabalhado e tem crescido, né? E a gente tem levado hoje até
o que a gente propôs no final do ano passado com os alunos do terceiro ano, levado ali alguns questionários até para identificar qual melhor área que o aluno pode entrar para fazer. Então isso daí a Uninter sempre nos ajuda dentro do polo, como gestor de polo, a identificar isso junto com os alunos para que tenham uma assertividade na hora de fazer as matrículas, né, amigão? Justamente. A Uninter esse projeto é um projeto que a gente está com ele já rodando, né? Que é esse auxílio aí da descoberta de área ou de profissão, porque a gente sabe que o aluno ali no terceiro ano, a gente já passou por isso, a pressão é muito grande. Às vezes você está com aquela pressão, eu tenho que fazer algo, mas não tem nem ideia do que fazer. Às vezes você até tem a ideia, quero fazer isso, mas se te apertar você já não tem tanta certeza mais, então é um momento de incerteza. Uhum. O terceiro ano é complexo, o terceiro ano já está nos 45 do segundo tempo, né? Mas entrou ali no ensino médio ali no primeiro ano, isso já começa a estar em pauta dentro aí das escolas, né? Então é até algo que a gente tem esse projeto já justamente com isso. Essa não é bem uma palestra, né? Essa conversa que a gente bate aí esse papo que a gente bate aí com os alunos, ele é para tentar dar pelo menos um norte ali, ou tentar ajudar um pouco de que lado vai, para que caminho seguir e amenizar um pouco essa fase, né? Que eles estão sempre passando aí nesse primeiro, segundo e principalmente terceiro ano. Uma das coisas que a gente explica é sobre os tipos de graduação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui também, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Tem gente que você fala, graduação, não sei o que é isso, fazer faculdade, um curso superior, aí a pessoa, não, agora eu sei. Porque são nomenclaturas que a gente que está dentro do ensino, a gente sabe isso mais fácil, entende isso mais fácil. As pessoas que estão de fora, às vezes, não entendem, não sabem a diferença e tudo mais, né? Principalmente na parte dos cursos tecnólogos. Falando um pouquinho, então, finalizando aqui um pouquinho, então, sobre a parte Uninter, né? A gente está de casa nova hoje, a gente mudou então, uns dias já. O aniversário de 5 anos já foi de casa nova e ainda estamos em algumas adequações, algumas reformas, mas é porque era algo que a gente queria, para questão de acústica melhor, né? O polo tinha uma estrutura bem legal, mas por ser um vão único, né? Um cômodo único ali, a gente não tinha a acústica do jeito que a gente queria, né? Então a gente sempre procurou aí uma residência, uma casa que isso aí já seria algo bem melhor. Então, graças a Deus aí a gente conseguiu aí isso aí final do ano passado, essa mudança. E foi até melhor, né? Porque a gente está aí agora mais próximo do centro, né? Então, mais centralizado ainda, mais próximo, então, da região central da cidade. O outro era centro, mas esse ainda é mais central ainda. E com uma rua com bastante movimento também, e foi bem legal. Tanto que o movimento até aumentou e a gente vê que isso foi algo que somou bastante aí no Polo Uninter São Gotardo. A gente adequando cada dia, né? A gente vai vendo a necessidade até dessa adequação para mais perto, uma coisa que alguns alunos que faziam as provas dentro do polo reclamavam, que era um pouquinho do barulho, vindo até da rua mesmo, né? A gente adequou isso para tentar trazer uma qualidade maior no ensino. Hoje a gente vê a importância da marca, né? Do nome, voltando lá atrás, né? Até na busca, né, amigão, do ponto, de fazer as coisas, de adequar, de fazer a melhor escolha. Em tudo que a gente fez, a gente tentou fazer ele com o maior dedicação e carinho possível para chegar até nos nossos alunos com mais assertividade. A gente começou, hoje a Uninter tem em São Gotardo 5 anos, a gente espera passar mais 5, mais 10 e muito mais, e sempre adequando o novo mercado que a gente está vivendo. A gente mudou. Tem alguns cursos hoje, tem algumas profissões que nem são mais obrigatório o curso superior, e outras que estão chegando aí para fazer realmente a diferença, né? A grade de cursos da Uninter hoje, ela conta aí com mais de 400 cursos, né? Então é muito curso. Só na parte de graduação e de pós-graduação, na parte de graduação, né, no curso superior, que é aí o primeiro contato com o ensino superior, só nessa parte, então, da graduação, do curso superior, a gente já tem muita opção. Explicando um pouquinho aqui agora para vocês sobre as diferenças, o que é as nomenclaturas, né, que são utilizadas aí no sistema de ensino e que
tem muita gente que tem um pouquinho de dúvida e não entende muito bem o que é. Primeiramente, a gente vai falar aqui agora sobre os tecnólogos. Esses cursos tecnólogos, ele leva esse nome tecnólogo, mas eu falo, não tinha que ser outro nome, porque o pessoal confunde muito com curso técnico, né? Você tem o cursinho ali profissionalizante, que são alguns cursinhos que você faz ali, coisas simples, né? Faz tudo online, alguma coisa nesse sentido, é coisa menor. Você tem um curso técnico, esse curso técnico já tem alguns cursos técnicos, por exemplo, o pessoal conhece muito é o técnico de enfermagem, né? Isso. Então, é um técnico que você vai fazer ali, que você não é um enfermeiro, mas você consegue atuar naquela área, né? Um outro curso que a gente até tem ele também, que é da área técnica, mas é o técnico de segurança do trabalho, é um tipo de curso que as empresas precisam de um técnico de segurança do trabalho dentro das empresas, né? Então, isso aí é um curso que é um curso técnico, mas ele tem um mercado de trabalho muito bom. E a gente tem esse curso lá também na Uninter. Passando um pouquinho agora já para a parte dos cursos superiores, né, as graduações, a gente começa então falando dos tecnólogos. O curso tecnólogo, ele é um curso específico de cada área, né, geralmente 2 anos e meio, não tem TCC, né, então são algumas características bem específicas que esse tipo de curso tem, e ele já é específico de alguma área. Então você tem aí o RH, o gestão comercial, são vários. Na Uninter mesmo, a parte de cursos dos tecnólogos aí são, nossa, infinitos. Esses cursos tecnólogos, eu gosto muito deles, né? Porque são cursos mais rápidos, o valor de mensalidade mais baixo. Não vou falar sobre valores aqui, porque isso pode mudar também. De hoje para amanhã já muda, então depende da promoção também. Exatamente. Tem algumas promoções que são bem interessantes, principalmente para quem fez Enem. Tem algumas promoções que às vezes saem bem em conta o curso, até de graça, dependendo a promoção que estiver rodando, né? Mas esses cursos tecnólogos, que já são cursos de nível superior, né? É uma faculdade, é uma graduação, é uma faculdade, né? Vamos falar assim que a galera entende mais fácil. São cursos que têm um mercado de trabalho muito bom. Que quando as empresas elas querem um funcionário, precisa de alguém para o RH. Ela já vai contratar alguém direto para o RH, que já é formado naquilo ali, que é especializado naquilo ali, né? Nós temos, então, a parte de cursos de bacharel. O bacharel, ele é o quê? Por exemplo, a administração, que estuda um pouquinho de cada matéria, né? O curso de bacharel, então, os bacharelados, né? Eles já têm uma carga horária maior, já tem TCC e tudo mais, e são cursos específicos para cada coisa, né? A parte de licenciatura, que é para quem quer lecionar, quem quer dar aula, né? Essa licenciatura, a gente tem bastante aluno na parte de licenciatura. Vou explicar um pouquinho agora para vocês algumas diferenças entre alguns cursos. Por exemplo, o curso de educação física. A licenciatura, ela só serve para dar aula em escola, só serve para a escola. O bacharel faz todo o resto que a educação física faz. Personal, academia, enfim. O resto que o profissional de educação física faz. A licenciatura é só para a escola, né? O bacharel, ele faz o resto todo que a profissão aí faz, né? Então, explicando um pouquinho sobre isso. E a gente tem também os cursos de formação pedagógica, que são os cursos para quem já tem um curso superior que não é uma licenciatura e quer lecionar, quer dar aula. Ele vai fazer um curso que é a formação pedagógica, ele tem duração aí de 16 meses, né? Com TCC também. Então ele tem essa duração de 16 meses, mas ele já sai pronto, ele já sai professor ali, então ele já sai podendo lecionar, né? E a segunda licenciatura, que é quem já tem a primeira licenciatura, faz a segunda, que é a duração média aí de 1 ano, geralmente, né? Eu já sou formado aqui, eu já sou licenciado em História, agora eu quero dar aula de Geografia. Ele faz só a segunda licenciatura em Geografia, que é com mais 1 ano ele já tem os 2 diplomas ali, né? Isso mesmo. E você vê... Eu até estou vendo aqui a grade dos cursos novos que estão entrando aí. E a gente vendo... A gente começou lá em 2018, a Uninter tinha 36 cursos de graduação. 36. Hoje tem mais de 100. Então, hoje tem muito. Tanto que e curso para sair, mercado, né? Tem novidade, né? Curso novo chegando aí. Igual vocês explicou a diferença entre bacharel, tecnólogo e licenciatura, que são todos cursos superiores. Segunda licenciatura, para quem já tem licenciatura também, né? A formação pedagógica. E o tanto tem crescido. Até dar um exemplo aqui, tem uma dúvida de uma futura aluna nossa que a gente foi numa visita e a gente tava falando sobre isso. Por exemplo, curso de administração. O curso de administração, ele vai falar um pouquinho, por exemplo, de gestão de recursos humanos, vai falar um pouquinho de gestão comercial, vai falar um pouquinho de matemática financeira. Eu sou formado em administração.
E eu vi um pouquinho de tudo dentro dessas áreas. A pessoa que quer especializar e quer voltar para uma área só, por exemplo, não, eu quero ser gestor de recursos humanos. Você faz um tecnólogo, não tem necessidade de fazer administração. Você faz um tecnólogo hoje, o tecnólogo hoje é 2 anos de gestão de recursos humanos. Talvez está sendo mais bem cotado para aquela área do que se a pessoa tivesse só administração. Sim, Porque ele é especialista naquilo. Os tecnólogos hoje eles estão com a moral em alta, vamos brincar assim, né? Porque a pessoa que está ali, RH, tem muito, é muito tecnólogo, né? Marketing, eu fiz das minhas graduações é o marketing. Então, a pessoa que está especializada naquilo ali, a empresa está procurando alguém, opa, beleza, esse aqui é formado nisso que eu estou procurando, então ele é especialista naquilo ali, então é um curso que às vezes a pessoa fala, mas é até só 2 anos, não, é o contrário, é um curso que chegou falando só daquilo, só daquilo, então é um curso que quando a pessoa chegou com aquilo ali no currículo, tá dentro. Diferencial é um diferencial muito grande, então tá dentro da empresa, tá contratado isso aí, né? Então é algo bem forte esses cursos tecnólogos e tem aumentado muito eles, né? Tem bastante opções do tecnólogo. Tem demais. Não, e uma coisa que a gente tem que frisar também, entendendo que a gente está falando aqui sobre a Uninter, não só a Uninter, né? O mercado hoje de EAD, é muito importante a gente ver o seguinte, porque a gente fala que o EAD, tem muita gente que tem aquilo na cabeça que o EAD é fácil. Nossa, longe disso. Talvez seja até mais difícil do que o presencial. Esse é o nosso problema. A gente perde aluno porque a galera pensa que é fácil e chega lá e não sai com nada e larga. Desiste. A gente fala que o EAD é prático, não fácil. Tem a praticidade, né? Você estudou onde você quiser. Não, o período que tem gente que eu falo, minha esposa estudou em outra cidade, na época que ela formou, a gente não estava nem aberto. Ela estudou em outra cidade, ela pegava um ônibus daqui e ia para Patos. 1h e tanto de ônibus para ir, 1h e tanto para voltar. Chegava de madrugada, no dia tinha que trabalhar. Chegava moída todo dia. Então, assim, hoje se a pessoa pegar com disciplina, essa 1h30 que gastaria para ir, só para ir, não vou falar para voltar não, nem estudar lá, onde que seja. Ele mantém o seu curso rigorosamente em dia, sem passar nenhum tipo de aperto. Agora, se deixar acumular, fica difícil. Então, a gente tem visto já era. Alguns alunos têm deixado acumular e acaba perdendo o fio da meada, desiste, porque deixa para depois. Depois custa correr atrás do prejuízo para colocar em dia. E uma coisa que eu sempre friso com o pessoal, principalmente na hora, talvez algum ou outro quer cancelar, a gente sempre fala, pensa bem, porque hoje a gente tem 5 anos que está em São Gotardo, e a gente viu os nossos alunos ali, desde o inicinho, começando, principalmente nos nossos primeiros anos, a gente tinha um contato mais direto, porque era mais... Antes pandemia também, né? Antes pandemia. A gente sentava junto, a gente chamava até por nome, que a gente conhecia todo mundo. E a gente viu que alguns desistiram. E a maioria formou. Passou, o tempo passa rápido demais. A gente vê essa questão todos os dias. As pessoas lá... Alguns alunos estão voltando agora, que já eram alunos nossos lá atrás, que desistiram, pararam o curso por algum motivo, talvez não conseguia mesmo, não tinha... E alguns outros parou porque deixou de lado, não era prioridade para eles naquele momento. E vê seus colegas formando hoje. E forma mesmo. O tempo passa muito rápido. Hoje, 5 anos, parece que foi ontem, né, Silas? A gente começou e parece que foi ontem. E quantas pessoas, quantos alunos tem formado? Hoje a gente tem mais de 400 alunos. E a quantidade de alunos formados que já estão no mercado, estão trabalhando, estão indo, estão evoluindo nas suas vidas pessoais e profissionais. Então é de extrema importância. Hoje o curso superior, a gente estava falando ali, o curso superior hoje ele não é diferencial, mas ele é exigência. Antigamente exigência, ensino médio, né? Hoje, nem ensino médio você já não vê fácil mais. É um curso superior. Curso superior. Já te pergunta em qual curso superior você tem ou qual você está fazendo. Nem te pergunta mais se não, né? Já te pergunta qual que você tem ou qual que você está fazendo. Não te pergunta nem se não, se já era. É qual que você tem, qual que você está fazendo. Não tô lá. Ixi, aí a coisa fica feia. A gente sempre visita as escolas, visita as empresas, mas o nosso contato que a gente tem, assim, até com o tempo que a gente tem, nas empresas não tem como a gente reunir várias pessoas, é muito difícil, não sei nenhuma reunião, algo dessa maneira. Mas nas escolas, sim. E a gente tem visto isso, muitas das vezes, né, os alunos ali estão não está focado, não sabe o que é ainda, não está sabendo o que vai vir. Igual a gente falando aqui agora da diferença das graduações, os tipos de graduações.
Era uma dúvida que a gente, no ano de final de 2021, não foi mesmo? Acho que a gente visitou nas escolas, a gente passou isso, a gente até fez uma palestra nas escolas, falando foi 2021. sobre 21, se não estou enganado, acho que foi 20 ou 21. E a gente passou isso para os alunos e a maioria não sabia diferenciar o que era um, o que era o outro. A gente tenta acolher os alunos dentro do polo, mostrando até essas diferenças. Às vezes um aluno chega lá, não, eu quero fazer, igual você deu o exemplo de educação física e licenciatura, mas a gente questiona ele, em que você quer atuar? Não, eu quero atuar em academia. Opa, então isso aí não é o certo para você não, o certo é o outro. A gente questiona, fala, para que a pessoa saia e tenha certeza de que foi bem acolhido dentro do polo. Foi direcionado da maneira correta dentro do polo. Então, é um diferencial que hoje a gente tem, né? A gente tem ali uma equipe boa, que tem feito o diferencial, tem atendido nossos alunos, nossos futuros alunos, sempre com dedicação, para fazer a diferença na frente, para que o aluno não desista, para que o aluno não arrependa, para que o aluno sempre siga bem e conquiste tudo que quiser na frente. A faculdade, muitas das vezes, eu encaro dessa maneira, que a faculdade, muitas das vezes, não é somente o curso que vai fazer você mudar. É a maneira, o seu o relacionamento com as outras pessoas ali, os outros alunos, né? E a gente vê o quanto que abre a cabeça das pessoas. Às vezes você faz um curso achando que vai trabalhar com aquilo ali, às vezes você nunca trabalha, mas aquilo ali já te ajudou para alguma coisa. Pelo menos você já teve ali uma experiência, você já mudou, né? Você mudou de alguma forma, você já transformou de alguma forma ali o seu modo de pensar, o seu modo de agir ali, né? Então, o curso superior é isso. Então, a gente sempre fala, gente, eu não sei o que eu quero fazer. Então, faz alguma coisa. Pega uma área e isso aqui eu gosto mais ou menos. Faz isso, faz qualquer coisa. Por quê? Às vezes você começando a fazer isso qualquer coisa, você vai, legal, hein? Vou continuar nisso. Isso aqui deu certo. Ou às vezes você consegue, você abre a mente, você vai clarear a mente aí para outros cursos, para outras áreas, né? Então a gente sempre faz, não sei o que eu quero fazer, faça qualquer coisa. Pega algum desses aqui, a gente tem muita opção de curso, falta de opção não é, a gente sempre brinca, na Uninter falta de opção de curso não é, não tem nada aqui que eu gosto, mas é porque não gosta de nada. E falta de dinheiro também não é, porque a gente tem cursos aí a partir de R$150 por mês de mensalidade, é algo, não gosto de falar de valores porque é algo que muda demais, né? Cada evento ali o valor muda, a promoção muda e tudo mais. Mas é algo completamente hoje acessível, né? Quando eu fiz a minha primeira graduação, foi foi em Patos também, né? Tinha que ir para Patos todo dia e tal, era algo que é muito dinheiro que vai. Hoje, para fazer um curso fora da cidade aqui, vai no mínimo aí R$1.500, no mínimo vai ter que desembolsar ali todo mês. Então, não é algo acessível, né? Então, com essa opção aí do EAD, eu sempre falo, qual dos dois é melhor? Eu prefiro o EAD. Por quê? Porque o EAD, imagine só, o professor que dá aula ali numa sala de aula presencial, ele preparou a aula para dar aula para 50 alunos, 60 alunos. O professor que preparou uma aula para gravar, né, ou mesmo para fazer o ao vivo da Uninter que a gente tem, o EAD ao vivo aí presencial, o professor que preparou para dar aquela aula, ele preparou a aula aí para 5.000 alunos, para 10.000 alunos, né? Então, qual professor que você acha que está mais preparado, mais preocupado com aquilo ali? Opa, vou falar aqui para 60 pessoas. Não, tranquilo. A turma da família mesmo. Você vai fazer uma palestra aqui que vai ter 10.000 pessoas te assistindo. Aí não, aí o negócio já muda, né? Então, aquele conteúdo, ele é preparado de forma diferente. Quando a gente sabe que a gente vai preparar, né? Eu, como professor também, eu falo muito isso. Quando a gente sabe que a gente está preparando um conteúdo, que ele vai ser assistido, né? Vai ser acessado, vai ser assistido aí por milhares de pessoas, a gente tem uma cautela muito maior do que quando, Silas, vou chamar você para conversar numa turma ali de 40 alunos, 50 alunos. Sei não, beleza, já tá tudo na cabeça, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Faustão que tem esse bordão, eu acho. Não, vai preparando, não, tô tranquilo, já sei. Agora com a palestra para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas. Não, opa, peraí, agora a gente já treme, né? Agora já mudou. Então o preparo dessa aula também é algo mais bem feito, né? Nessas aulas gravadas, que o curso, praticamente é quase todo, o curso inteiro é todo gravado, você ainda tem a opção, né, de editar, opa, não falei sobre isso, vamos gravar isso aqui, não falei sobre esse assunto que eu esqueci na hora ali, que é algo que no EAD é completamente possível de fazer, né? Então até a mesma aula
Isso acontece, que eu também trabalho com o EAD já faz um bom tempo. Ah, a aula já está gravada, não, essa aula aqui eu vou regravar a mesma aula porque eu quero inserir mais algumas coisas, vai ficar melhor. Então a gente vai sempre regravando aulas para ficar coisa melhor ainda, né? Não, e além disso, né, hoje a Uninter conta com 75, 80% dos professores são mestres e doutores. Então, outro diferencial. Sim, esse diferencial a gente consegue por conta de custo, né? A gente... Não é o professor que dá aula para 60 alunos só, dá para 10 mil alunos. A Uninter bateu no início do ano passado a meta de 1 milhão de alunos no nível Brasil. Então, são muita gente que conheceu o Uninter. 1 milhão de alunos, né? Que formou com o Uninter. 500 mil de alunos já formados. 500 mil de alunos ativos. Ativos, que já estão... É muita gente, né? Uma grande maioria já está inserida no mercado de trabalho. E o diferencial do EAD também nessa questão do mercado de trabalho, que muita gente está trabalhando, não tem condição, por exemplo, de enfrentar uma faculdade pública, que tem que ficar ali o dia inteiro estudando. Sim. E nem também consegue sair mais cedo do serviço para ir para fora, para outros locais, para outras cidades. O EAD proporciona isso. Você pode continuar trabalhando, um custo de mensalidade mais em conta do que uma faculdade presencial, uma qualidade de ensino maior e, além disso, do seu tempo. O custo desse tempo, ele não tem preço. A verdade é essa. A gente vê isso, principalmente para quem já tem família, quem trabalha durante todo o dia, chega em casa, vai dar atenção pro filho, ou pro esposo, ou pro marido. Então, é um diferencial. Né? Isso daí não se compra. Sim. Essa questão do tempo é algo bem interessante, porque quando a gente está no ensino presencial, né? O curso presencial, seja lá qual curso seja, o curso presencial, o que acontece? Você tem ali aquela 4 horas ali de aula por dia, ok, beleza. Quando o podcast tem muito isso, né? O podcast aqui que a gente está gravando aqui hoje, a gente chama aí de conteúdo raiz, né? E o conteúdo Nutella. O raiz é a aula inteira gigante. E a Nutella são só os recortes, né? Já pega só o principal e pá, aquilo ali, já está pronto. Então, no EAD acontece praticamente a mesma coisa. Então, no EAD, às vezes o que você gastaria, por exemplo, 4 ou 8 horas, né? Que são 1 ou 2 dias de aula numa presencial para aprender todo aquele conteúdo, no EAD você aprende com 1 hora, né? Por quê? Já foi recortado. Então, aquilo ali já foi resumido. Imagine que o EAD já pega o resumo da aula e já te entrega aquilo ali pronto. Então, você não tem interrupção de outros colegas, seja por qual motivo for, às vezes até fazendo algum comentário sobre a aula, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes comentários nada a ver, enfim. Você não tem interrupções durante aquela aula. É uma aula de puro conteúdo. Né? Então a diferença é nítida. Eu que já fiz faculdade presencial, já fiz vários cursos no EAD também, já estou com 5, 6 cursos, né, de graduação e pós. Você vê a diferença, porque quando você está ali no EAD, o conteúdo ele já é todo maciço, né? Então a aula ela tem muito mais conteúdo, que é algo que acaba que te ajuda, porque você vai economizar tempo, né? Então imagine só, uma aula que você gastaria ali 4 horas, 8 horas, né? Às vezes 12 horas para ter todo aquele conteúdo. Com EAD você tem aquele conteúdo ali em 1 hora, 2 horas, você já recebeu todo o conteúdo da mesma forma. Né? Então agiliza. É uma coisa até que algumas pessoas têm dúvida em entrar para o EAD. Nossa, eu vou ter que fazer 5, 6 matérias de uma vez só? Não, o sistema do EAD é um pouquinho diferente. Você vai fazer 5, 6 matérias no mesmo período de tempo. Porém, você vai fazer de 2 em 2, né? Que a graduação Uninter e a pós-graduação Uninter era sempre desse jeito. 2 em 2, no máximo 3 em 3, né? De modo geral, 2 em 2. E de maneira geral, que a gente tem visto na maioria dos cursos é de 2 em 2. Então, você vai focar em 2 matérias específicas. Fazer todas as provas delas, finalizar aquele conteúdo. Aí, abre-se novos conteúdos para você. Aí, você começa dentro daqueles conteúdos. Então, acaba que você grava melhor, faz um aproveitamento melhor das matérias, da dinâmica dentro do curso. Um grande diferencial que a gente vê isso dentro da graduação Uninter hoje. Eu lembro que me formei na época, a gente fazia graduação, tinha 7 matérias, dependendo o mês, o semestre. Então, era muito puxado a gente fazer. E muitas vezes você fazia só para passar, você não fazia para gravar, para aprender, para realmente fazer o diferencial. Hoje, do jeito que é a dinâmica, didática da Uninter hoje, o aluno sai com o conteúdo
enraizado ali, com um diferencial lá na frente. A gente vê os nossos alunos hoje, a maioria lá na frente tem um diferencial da Uninter, integrado com a vida deles ali no vida profissional de cada um. É bom falar também que o aluno ele não está sozinho, né? Então ele tem ali o curso, ele tem a matéria, as aulas gravadas, todo o material de apoio, né? Alguns cursos têm o livro impresso. Marcelão está até fazendo sorteio dos livros na rádio esses dias. Então tem esse material já pronto, né? Para ser ali digerido. E você também tem o suporte, né? Você tem ali a tutoria, e essa tutoria são os professores, né? Porque porque não é o professor, porque imagina um curso, né? Alguns cursos que a gente tem muito aluno, que é educação física, por exemplo, que é pedagogia, são cursos que tem muito aluno. Um professor não dá conta de atender ali os 10 mil alunos que tem presente naquele curso ali, naquele módulo, né? Então, por isso que a gente fala que é a tutoria, que são todos professores daquela disciplina. E essa tutoria são os professores. Tem uma dúvida ali, entre em contato com a tutoria, digita ali sua dúvida, manda ali o que você tá com problema, que tem a parte da tutoria para te ajudar no que for preciso, né? Então, para tirar todas as suas dúvidas, comentar, professor, eu quero comentar isso, entendi dessa forma, está certo ou não está, vai te dar ali também todo aquele suporte. Não, você entendeu tudo errado, beleza, é isso mesmo. Então dá para bater esse papo aí juntamente com os professores lá na tutoria, né? Então é algo que a gente sempre brinca, você está no EAD, você está longe, mas você não está sozinho. Você tem toda ali uma equipe, você tem todo o know-how no EAD da Uninter para te acompanhar durante essa caminhada sua. Então você não está sozinho. Você está sozinho na sua casa, mas no seu curso não, né? Então, todo esse suporte é um suporte ali de extrema importância, extremamente profissional, né? De quem já está fazendo o EAD há muitos anos, nem lembro mais quantos anos tem, que eu perdi as contas, quantos anos tem que a Uninter já tem só na parte de EAD, mas tem muito. Só o Polo São Gotardo já tem 5 anos, então a gente já sabe o que está fazendo, né? Então tem todo esse suporte, o aluno não fica lá sozinho, então, com a Uninter. Então, e sempre, né, a gente vê aí, desde do início da nossa parceria, o tanto que também a Uninter evoluiu não somente na quantidade de cursos, mas na qualidade dos cursos, na qualidade do conteúdo, na qualidade do sistema hoje que a gente usa, que é conhecido como AVA, né? Então, a qualidade desde quando começou, 5 anos atrás, a nossa parceria, até hoje, o tanto que evoluiu o sistema, o tanto que evoluiu a qualidade, né? A gente estava até falando aqui com o Marcelo a respeito do som, né? Tanto que evoluiu. Imagina isso dentro da sala de aula, imagina isso, um estúdio bem feito, bem preparado, com ali uma equipe boa fazendo a diferença. E a Uninter sempre investiu nisso, sempre investiu para trazer o melhor retorno para os seus alunos. A gente até não consegue falar, quando a gente for começar aqui, começou, parece que tem 5 minutos e já está indo para 40 minutos já. Então a gente falar de Uninter hoje é muito fácil, né? A gente tem uma facilidade muito grande, né, Migão? Sim. A gente fala porque é uma coisa que a gente conhece. A gente conhece, a gente fala bem, a gente nós somos clientes da Uninter, nós não somos somente gestores de polo, não, nós somos clientes da Uninter, somos alunos da Uninter, né? Somos egressos já formados, continuam estudando. Então, assim, a gente fez isso para conhecer o que era o sistema que o aluno estava estudando, o que o aluno estava enfrentando ali pela frente. A gente fala dessa maneira. Opa, qual que é a melhor maneira de eu vivenciar, de eu fazer, entender o aluno? É vivenciando o que ele vive todo dia ali dentro do sistema. Tem uma coisa que a gente tinha alguns questionamentos no início que a gente não sabia responder. A gente pegou, peraí, vamos fazer um curso? Vamos também a gente fazer, logo no início, né? Todos os dois já começou fazendo. Começou a fazer, em poucos meses de Uninter, de polo Uninter aqui, a gente começou a fazer para entender melhor o que o aluno vive dentro do sistema. E a gente viu que o sistema o sistema é fácil, né? Fácil, não é fácil a faculdade, mas o sistema é muito fácil, muito bom. Ele interage muito com o aluno, ele dá esse suporte, você recebe tudo no seu e-mail, ou no seu celular, ou através dos aplicativos dentro do AVA ali, ele vai te enviar, tá chegando a época de prova, opa, daqui uns dias começa o período de provas, aí você tem um período ali para você se preparar. Então, as atividades, é tudo feito da maneira para que o aluno não perca nada. A verdade é essa. E tem o maior resultado possível ali dentro. O sistema Uninter hoje, ele realmente é um diferencial. A gente fala com gosto de falar da Uninter hoje por conta disso.
Ele faz a diferença. Ele é a diferença no mercado hoje. A gente pode falar com toda certeza que a gente está falando da melhor universidade à distância do Brasil. Porque realmente fez a diferença durante todo esse tempo e o que a gente vivenciou nesse período, né? Justamente. Então a gente veio aqui hoje para trazer um pouquinho para vocês da história, falar um pouquinho sobre o Uninter, sobre como foi essa trajetória, né? E esse sonho primeiro meu, depois eu coloquei ele na cabeça aí do Samuel também, de abrir uma faculdade à distância. Mas foi algo que a gente veio aqui hoje mesmo só para dar um resumo, falar um pouquinho aí para vocês sobre como é aí essa trajetória, falar um pouquinho aí sobre esses cursos, como que funcionam esses cursos, né? E deixar aqui o convite para todo mundo visitar a gente no nosso novo endereço agora também, né? Estamos lá acabando de finalizar tudo que precisa para... Mudança é traumática, né? Então, mudança é complexo. Mas a gente já queria mudar rápido para já estar no novo ponto aí, no 5º ano de Uninter, já está de novo endereço. Deixar então um convite para todo mundo conhecer o polo, bater um papo com a gente, né? Se tiver alguém muito perdido, não tem nem ideia o que eu faço, liga lá e entra em contato. Que dia que o Samuel, que dia que o Silas está aí, são os 2 gestores do polo. Que dia que eles vão estar aí, porque eu preciso conversar com eles uma coisa, que eu não sei o que eu faço. A gente tenta bater um papo com essa pessoa, né? E aí tentar ajudar o máximo possível. Deixar aí o agradecimento por ter dedicado aí alguns minutos para a gente assistir um pouquinho, conhecer um pouquinho aí dessa trajetória e dessa história da Uninter aqui em São Gotardo. Muito obrigado. Exatamente. A gente está lá, pessoal, na rua Gerson Duarte Coelho, número 173, o telefone continua o mesmo, 34 3615 0639, o e-mail do polo também, esse telefone é telefone WhatsApp, e o e-mail do polo é polo.sãogotardo@uninter.com.br. Então, assim, qualquer dúvida que tiver, pessoal, pode entrar em contato com a gente. A gente está ali à disposição para tirar qualquer dúvida. E hoje a gente veio contar um pouquinho dessa história, mostrar o que foi a nossa trajetória e o que a gente fala sobre o que é o ensino Uninter, o diferencial do ensino Uninter, né? Então, esse ano vai ser um ano novo, um ano que a gente vai trabalhar. Aí, eu e o Silas, a gente vai focar muito nessas visitas, em estar sempre priorizando os nossos alunos ainda mais. E qualquer dúvida que tiver, qualquer momento, qualquer coisinha que precisar, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Rádio Positivo e os ouvintes aí que estavam conosco.